Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nós acabamos de ouvir agora neste Evangelho os lábios de nosso Senhor Jesus Cristo pronunciarem uma advertência que precisa ser levada a sério, porque ela é capaz de abalar a nossa segurança espiritual. Vejam, Jesus Cristo disse: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Meus amigos, não são palavras brandas. Jesus não disse que se a nossa justiça não for maior do que a dos fariseus, Jesus não disse que nós seremos menos santos. Jesus não disse que nós seremos menos felizes. Jesus não disse que nós seremos menos perfeitos. Ele diz claramente: de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. É a condenação eterna ao fogo eterno do inferno. Então nos resta saber que justiça é essa que deve ser evitada, que deve ser maior do que a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus, meus amigos, ela era uma justiça externa, e como Jesus se queixou disso? Nosso Senhor detestava poucas pessoas, vamos dizer assim. O Filho do Homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tinha um detestamento profundo no seu coração, porque as palavras que ele empregou contra essa classe de gente não foram brandas. Raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado, é lindo por fora e podre por dentro. De modo algum entrarei no reino dos céus, ou seja, serão condenados eternamente. E a essas pessoas, a quem Nosso Senhor dirigiu essas palavras, eram os fariseus, puramente externos na prática da justiça. Eram frios. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eram extremamente legalistas. E na verdade eles eram frios e externos porque eram puramente legalistas. Eles observavam a lei na mais perfeita aparência. Vejam, externamente eram pessoas perfeitas no cumprimento da lei. Cumpriam os preceitos, mas justamente por causa dessa justiça, julgavam-se melhores do que os outros. Me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles eram muito zelotas, eram zelosos, tinham zelo, mas um zelo que não era movido pelo amor. Guardavam a letra, isso é um fariseu. Ele guarda a letra, mas o espírito ele abandona. E aqui nos resta saber, meus amigos, a verdadeira justiça cristã, a justiça católica, a justiça que nos salva, ela não é apenas fidelidade à letra. A nossa justiça não é uma fidelidade à letra, à lei escrita, à letra da lei. A nossa justiça é, em primeiro lugar, uma adesão completa a Jesus Cristo. A nossa justiça é, em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo. A nossa religião não é um cumprimento de regras. A nossa religião não se resume na lei. A nossa religião é uma pessoa que nós encontramos, que nós aderimos e que mudou completamente a nossa vida. É por isso que São Paulo diz na sua carta aos Filipenses: não tendo minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo. Vejam o que diz São Paulo: a minha justiça não vem da lei, a minha justiça vem da fé em Cristo. Essa verdadeira justiça católica, essa verdadeira justiça cristã, ela não teme, meus amigos, se for o caso, mesmo a ir contra a lei, mesmo a ir contra a letra, desde que ela vá sempre no espírito daquele que fez a lei. Essa lei, ela nos faz amar a Deus sobre todas as coisas, nos faz honrar a Deus sobre tudo, nos faz amar ao próximo como a nós mesmos. A verdadeira justiça de um católico, ela é segundo o espírito da fé. E se for preciso ir contra a lei para guardar o espírito da fé, a verdadeira justiça não hesita. A nossa religião não é farisaísmo, não é cumprimento da lei pela lei. Ou a lei nos leva a amar mais a Deus, ou nós não a seguimos. Ou a lei nos faz amar mais o próximo e a nós mesmos corretamente, segundo a fé, ou nós não a seguimos. Ou a lei nos faz honrar mais a Deus, ou nós não a seguimos. A lei foi feita para nos fazer mais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se uma lei diminui a honra de Deus, se uma lei diminui o meu amor ao próximo, eu não sigo a lei. Isso seria extremamente farisaico, a lei pela lei. É lei, pode se comungar na mão, mas diminui a minha honra a Deus, diminui a minha adoração ao Senhor, ataca o primeiro mandamento, então não, eu não sigo, eu não faço. É a lei, é a letra, mas não é o espírito da fé, então não. A lei permite, de alguma maneira, a bênção a casais em situação contra a natureza. A lei permite. A letra foi escrita, mas o espírito não é o espírito da lei. É contra a caridade ao próximo, de alguma maneira confirmá-lo no seu pecado. Então é não. Não, porque é contra o espírito da fé. É por isso que São Paulo diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra pela letra é farisaísmo. O espírito da fé na lei, ele vivifica. O fariseu é aquele que se esconde atrás da lei. É aquele que se esconde atrás da lei como se a lei fosse uma máscara para a sua religião. E nós estamos falando de preceitos religiosos. E Jesus Cristo chama os fariseus de hipócritas, porque hipócrita é a personagem que usa uma máscara. Os fariseus se escondiam atrás da máscara da lei. O fariseu faz aquilo que está escrito. Ele observa todos os costumes religiosos. Um fariseu hoje ensina que a comunhão e a unidade da igreja são o dogma máximo por excelência de um católico e que isso está acima, inclusive, do depósito da fé. Mesmo que a lei atual, mesmo que as práticas atuais, mesmo que os costumes atuais contradigam a fé como ela foi ensinada ao longo dos séculos, os costumes para preservar essa fé, tais e quais a igreja nos legou ao longo dos séculos, mesmo que esses costumes de hoje contrariem a fé, um fariseu vai dizer: é mais importante estar unido pela letra da lei do que pelo espírito da fé. O fariseu cumpre, mas jamais questiona se aquilo que ele faz é conforme a glória de Deus ou ao bem do próximo.
Não é essa a obediência que a igreja nos pede. A igreja nos pede uma obediência à fé. Nós vimos isso no domingo passado e no domingo retrasado. Fazia parte da liturgia desses 2 domingos. Obediência na fé. O fariseu, ele cumpre, mas ele cumpre sem amar. Ele obedece, mesmo que aquilo que ele obedeça diminua a honra, o amor devido a Deus. Ele executa, mas não se importa se a caridade está acima de tudo. Se o amor, a honra a Deus e ao próximo estão acima de tudo. Diferente é o católico, que ao contrário, ama a lei de Deus, mas não ama como se ela fosse um código frio, e sim porque a lei de Deus é uma expressão da vontade do Pai. O católico, ele sabe que existe uma letra, ele sabe que existe uma letra que não pode ser desprezada simplesmente, mas sabe também que acima da letra existe um espírito católico, existe a fé. E se porventura, em alguma situação excepcional, em algum momento particular na história da igreja, por alguma lei, por alguma carta, por algum documento de algum homem da igreja, seja a mais alta autoridade que for, e São Paulo vai dizer, ainda que um anjo do céu viesse dizer, se em alguma situação excepcional a letra parecer contrariar o amor a Deus, ou a honra de Deus, ou o amor ao próximo ou a si mesmo, o católico, ele não teme seguir o espírito da lei, mesmo que precise renunciar à letra, mesmo que para isso ele precise contrariar os homens, contrariar os costumes, contrariar as disposições até mesmo canônicas. Se não forem para a glória de Deus, se não forem para a caridade, que é fruto da fé, se não for para a caridade, para amar a Deus sobre todas as coisas, e mais e melhor, e ao próximo como a si mesmo, não hesitamos em ficar com o espírito da lei. Não é à toa que toda a ação da igreja está resumida numa lei, a última expressa no Código de Direito Canônico da igreja. A lei suprema da igreja é a salvação das almas. É a caridade por essas almas. Agora o fariseu moderno, ele idolatra a lei, mas ele diminui a honra de Deus, que deu essa lei. Ele faz da norma, da lei, da letra, um fim em si mesmo, ao invés de fazer um caminho para a santidade. Os fariseus do passado crucificaram Jesus Cristo em nome de uma lei. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se disse Deus. A letra pela letra mata. O católico, ele adora o legislador, ele não idolatra a lei. Ele vê na lei um reflexo da sabedoria divina e procura nela não apenas regras, mas a vontade viva de Deus. E por isso tem que ser de acordo com a lei de Deus, e por isso tem que ser de acordo com o Espírito de Deus. E por isso, quando um católico, ele precisa escolher entre a letra e a caridade, por causa de Deus, ele escolhe a caridade. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E o primeiro a fazer isso foi Jesus Cristo. O primeiro a dar o exemplo foi nosso divino Salvador. Esse Jesus que escandalizava essa raça de hipócritas, essa gente que rasgava as vestes diante dos atos de Jesus. Esse Senhor que curou no dia de sábado o homem da mão seca. E os fariseus se escandalizaram. É permitido por acaso curar em dia de sábado? E a resposta, contrária à letra, mas a favor do Espírito. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, disse Jesus. Contrário à letra, a favor do Espírito. Foi assim que São Paulo resistiu a São Pedro na questão da circuncisão. Hoje, talvez São Paulo, por ter resistido a São Pedro, teria sido chamado por alguns de cismático,
teria sido chamado por alguns de sede vacantista, teria sido chamado por alguns acusado de dividir a igreja. Mas São Paulo resistiu a São Pedro na questão da circuncisão, não por orgulho, não por vaidade, mas porque compreendeu e ele mesmo ensinou que a letra da antiga lei não podia mais ser imposta aos gentios. Não é mais a lei. Agora é a plenitude da lei que salva. É Jesus Cristo. Se quisermos entrar no reino dos céus, a nossa justiça deve ultrapassar a justiça dos fariseus. E aqui, meus amigos, nós precisamos lembrar-nos sempre, 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 Deus não tem partes, Deus é um todo, e não existe justiça sem misericórdia e misericórdia sem justiça em Deus. A justiça de Deus é misericordiosa. E é exatamente aqui, para que os senhores voltem para casa com uma resolução prática, eu termino por aqui dando esse breve conselho de como ultrapassar a justiça dos fariseus em casa. Porque a justiça de Deus é misericórdia, e a misericórdia de Deus é justa. E é justamente nisso que um cristão ultrapassa o fariseu. O que diz São Pedro na leitura da missa de hoje? Leiam depois outra vez. Se possível, leiam ainda nessa missa depois, no silêncio que segue. Diz São Pedro: não pagueis o mal com o mal, não pagueis injúria com injúria. Ao contrário, bendizei, pois para isso fostes chamados. Um cristão quem é? É o contrário de um fariseu. Ele não paga o mal com o mal e a injúria com injúria. E é nisso que consiste a santidade cristã. Gravem isso: recusar a devolver na mesma moeda. Nunca devolvam na mesma moeda. Jesus nos disse no Evangelho de hoje que não basta não odiar o próximo, é preciso amar quem nos ofende. Dói, é difícil, não é fácil, mas se a nossa justiça não supera a dos fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Não basta não se vingar de alguém, é preciso rezar por quem nos calunia. Não basta suportar o mal, é preciso transformar esse mal em ocasião de fazer o bem. A nossa justiça deve ser superior à dos fariseus, porque ela brota, meus amigos, de um amor que imita Jesus Cristo. Vejam, o mundo ensina, faz o outro provar do próprio veneno dele. Mas Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O mundo diz olho por olho, dente por dente. E o nosso doce Salvador responde: se alguém bater na tua face, oferece também a outra. O mundo condena, Jesus Cristo perdoa. Por isso, o verdadeiro cristão não revida, não se vinga, não murmura. A força, isso vai parecer ingenuidade, aos olhos do mundo é loucura, mas é a força de um cristão, é a sua mansidão, como Jesus Cristo, manso. E a coragem é a fidelidade ao bem, não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal pelo bem. É natural ao nosso coração, meus amigos, o impulso de reagir. É natural o impulso de se defender. É uma inclinação nossa querer responder o mal com o mal, orgulho com orgulho, palavra áspera com uma palavra ainda mais dura. Mas o Evangelho de Jesus Cristo diz exatamente o contrário. São Paulo ensina: não te deixes vencer pelo mal, mas vença sempre o mal com o bem. Isso supera os fariseus. Vejam quantas vezes dentro de casa, numa família, no serviço, no colégio, entre os amigos,
nasce um pequeno desentendimento, nasce uma pequena discórdia, uma palavra mal colocada, alguém acordou, como diz no vocabulário, com a pá virada, falou uma palavra que não devia, do jeito que não devia, deu um olhar de impaciência, esqueceu de alguma coisa, e o que faz o outro? Responde com frieza, passa o dia em silêncio, olha com indiferença, e aquilo que era tão pequenininho, que era um nada, que era um mal tão mesquinho, ele se torna um grande tropeço, um grande muro, uma grande muralha. Eu sempre digo aos casais, nos casamentos, que muitos casamentos se desgastam não porque existem grandes pecados, mas muitos casamentos se desgastam pelas pequenas guerras diárias. É uma mágoa guardada, é um troco que a gente dá com gosto. Não vou pôr sal na comida de propósito, não vou levar o lixo de propósito, não vou falar que ela ela cortou o cabelo, não vou falar de propósito, que é para dar vingança. Percebi que se arrumou um pouco mais, não vou elogiar de propósito, ela também esqueceu não sei o quê, e por aí vai. Até que um dia, o amor esfria. Não porque ele acabou, mas porque ele foi sufocado. E isso é em qualquer relacionamento, social, familiar, empresarial, onde for. Não porque acabou a caridade, mas é que ela foi sufocada pelas pequenas vinganças. E nessa hora, meus amigos, olhemos para o exemplo de Jesus Cristo. Ele foi ofendido, ele foi caluniado, ele foi traído, humilhado, esquecido, abandonado. Mas ele não respondeu na mesma moeda. E lá na cruz, ele nos deu a maior lição. Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Se Jesus amou assim, meus amigos, se esse Deus que a gente diz seguir nos perdoou assim, como cristãos, ou nós o imitamos, ou nós somos hipócritas, ou somos fariseus. Quando vier a vontade de retrucar, cale-se, Jesus também se calou. Quando vier o desejo de dar o troco, faça então um gesto de carinho inesperado, Jesus também fez. Quando o orgulho quiser dominar, lembre-se o que disse São Paulo na carta aos Coríntios: o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um fariseu não aguenta essa frase, um hipócrita não aguenta essa frase, mas ela é a vida de um católico. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus amigos, examinemo-nos. Não sejamos juízes dos outros nessa missa hoje. Sejamos juízes de nós mesmos. Responda nessa missa a pergunta que tem que ser respondida. E a pergunta não é: será que eu conheço algum fariseu? Não. A pergunta é: não haverá em mim algo de fariseu? Não haverá em mim algo de hipócrita? Que a humílima escrava do Senhor, Maria Santíssima, nos livre do orgulho espiritual, que ela nos livre do farisaísmo e nos ensine a viver com autenticidade o amor cristão. E que a nossa justiça, unida à justiça de Cristo, nos leve aonde a justiça dos fariseus não leva, à glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.